A preparação começa com você fazendo uma lista dos tópicos que você acha que vão ser discutidos na reunião. Muitas vezes, os tópicos até já são passados para vocês. Então, você vai fazer essa preparação em português primeiro. Você vai colocar lá como você se posiciona a respeito de tais e tais assuntos, quais são as suas opiniões, quais são suas soluções para determinados problemas. Aqui, nesse momento, você está só olhando para a coisa em português, como se a reunião fosse em português. Né? E é a fase muito importante para você estruturar seus pensamentos. Então, deixa de lado todos os pensamentos que eu não vou conseguir, que vai ser difícil, que não sei o quê. Ah, nossa, aconteceu no passado isso, não sei o quê. E concentra, ponha toda a sua atenção e esforço em estruturar suas ideias. Aí tem que fazer o seguinte, tem que começar a pesquisar sobre os assuntos que vão ser discutidos nessa reunião de negócios. Se você já recebeu a lista do que vai ser discutido, ótimo. Se você não recebeu, tem que ir atrás. Tem que perder esse tempo. Porque esse pessoal, normalmente, esse pessoal que vem para mim reclamando, nossa, eu não estou conseguindo ir para a reunião, quando a gente começa a perguntar mais, a pessoa foi para a reunião sem preparação nenhuma. A maioria deles. Vai lá com a cara e a coragem, chega lá, não se dá bem, pronto, já se sente derrotado, já sente que não vai conseguir nunca participar de uma reunião em inglês, principalmente se tiverem gringos lá, né? E o que vai acontecer no final? Todo o movimento que você está fazendo para tentar chegar naquele objetivo vai para baixo. Então, a preparação é enorme. Eu tive uma aluna que teve que fazer muito pior que uma reunião, no meu ponto de vista. Aliás, não é pior, é diferente. Uma apresentação em inglês. Ela literalmente passou, acho que 1 mês se preparando para essa apresentação, e ela literalmente decorou o script do que ela ia falar. Decorar mesmo, gente, que nem um ator que tem que decorar lá todo o script do que ele tem que falar naquela cena, ela decorou de cabo a rabo. Ela não deixou nenhum ponto solto, ela não deu nenhuma bola, não deu nenhuma chance para o azar de não dar certo. E foi super bem. Ficou acabada na preparação, lógico, eu ajudei, a gente tem toda a estrutura dentro da imersão Flow da Fluência para isso, mas ela decorou palavra por palavra e se deu bem. Né? Lógico que chega no final de uma apresentação tem as perguntas, né? Que é o que acontece numa reunião. Uma reunião é uma coisa muito ativa, né? É dinâmica. As interações não são previsíveis. E é por isso que dá mais medo ainda, mas a gente chega lá. Então, pesquisar a fundo mesmo. Se você tem só uma noção, tem que ir a fundo. Deve ter alguém com quem você possa conversar, que possa te dar mais informações sobre aquilo que você vai precisar saber para aquela reunião, né? Tem sempre alguém. E aí, você, sabendo mais ou menos o que vai acontecer, você tem que buscar coisas relacionadas àquele tema, né? Faz uma busca no Google, pesquisa artigos, temas, para fazer um brainstorm mesmo, para você poder ter material para, se precisar, você tirar da cartola. É assim, a preparação é muito em termos de... Sabe quando a gente vai viajar para algum lugar? Vai para a praia, todo mundo vai para a praia. Então tem sempre a mãe, né, que está lá preocupada, fazendo a mala, e acaba levando um monte de coisa. Mas escuta, aí aquela discussão, mas não precisa levar isso. Ah, mas e se acontece isso? E se acontece aquilo? Nossa, mas esse kit de remédio tão enorme, mas e se não sei o quê? E vai levar quantos faroletes? 3 faroletes? Ah, mas e se acabar a luz? Então, é bem nesse nível, gente. É tentar adivinhar as coisas com as quais vocês vão se defrontar numa reunião. Tomar essa oportunidade de participar de uma reunião em inglês como uma coisa, um marco na vida do inglês de vocês. É pegar esse marco, levar muito a sério e se preparar mesmo com o coração lá. Tá? Não é para deixar para a última hora, não dá. Dá para estudar para o exame na última hora? Dá, mas esse tipo de coisa não dá. Porque, além de você precisar mostrar o seu valor profissional,
você está pondo a sua cara a tapa em relação ao seu inglês. Então, é levar a sério mesmo. Eu tenho que me dar bem, eu vou me dar bem. Mesmo que chegue lá, a reunião seja muito mais simples do que vocês imaginam, você sabe que você deu o seu melhor. E toda essa preparação que você fez não vai ser desperdiçada, tá? Bom, aí você fez a sua pesquisa, perguntou para as pessoas, foi no Google, fez a sua pesquisa, viu o que mais que você pode linkar uma coisa com a outra, e aí, se você, por exemplo, tem que falar sobre uma parte específica, né, da estrutura da empresa, vamos dizer que você é o accountant, o contador, a parte financeira da empresa, lógico que você vai estar bem a par de todos os termos em inglês que você precisa saber para poder falar sobre aquele assunto. Então, essa pesquisa é a parte, né? Essa pesquisa complementa todo o resto, que é você fazer o seguinte, procurar todos os termos, você já deve saber vários, né? Porque no dia a dia se trabalha muito com inglês na sua área, então os termos, os jargões, as expressões. E aí, depois, você vai fazer uma lista de alguns exemplos de termos mais gerais que a gente usa numa reunião de negócios. Mas como assim? Bom, é aquela história, né? A reunião começa sempre, a pessoa se apresenta, então ela está introducing himself, herself, e aí é capaz de pedirem para você se apresentar. Então, faz o script bem simples de como você vai se apresentar. Oh, I'm Raquel, I'm responsible for this. Basicamente é isso, né? E de repente, se você tem um objetivo na reunião, você pode falar, and I'm hoping to get some direction in this project I'm working with. Simples, uma coisa simples. Faz o script, que a hora que te pedirem para você se apresentar, você já vai saber isso. Vão pedir para me apresentar, falar da minha experiência anterior, então deixa pronto também. É um jogo, né, gente? Nesse momento de que o inglês está no intermediário, está se movendo para o adiantado, é um jogo de previsão mesmo, né? De adivinhação. Vamos adivinhar o que eles vão querer de mim. E aí a pessoa, né, vai falar, bom, let's get started. Bom, let's get started. Então, esse get started já é uma expressão para você colocar lá na sua lista de expressões. Né? Outras expressões que se fala muito em reuniões é brainstorm, think outside the box, né? Que é pensar fora da caixa, né? Dependendo da empresa tem muito isso, né? E no final, o sum up, que é o summarizing de todos os assuntos que foram discutidos naquela reunião. Então, let's sum up. Let's sum it up, seja lá o assunto que vocês estão fazendo, né? Let's get down to business, né? Se você é uma pessoa que tem uma parte da reunião onde você vai ter que chamar o pessoal de volta, né? Porque às vezes dá aquela distraída nas pessoas, tal. Let's get down to business now. Então, essas expressões é você que vai ter que realmente lembrar quais são. Se você já participou de outras reuniões, você vai lembrar de algumas expressões dessas. E aí, né, gente, na hora da reunião, a atenção é total. Lógico, não preciso nem falar isso. Todo mundo vai ficar lá, né, assistindo mesmo. E aí, é muito importante você anotar as palavras diferentes que você não entendeu. Muito importante. Então, você está trabalhando na reunião, no assunto, no negócio que você está fazendo, no projeto que você está trabalhando com a equipe, sei lá, mas você também está trabalhando no seu inglês. Porque é esse o caso com o inglês. A gente não para de trabalhar nunca com o inglês da gente. A gente não para de desenvolver nunca. Nunca. Nunca.
tá? Em todo lugar que a gente se defronta com informações de inglês, palavras novas e tal, a gente tem que estar lá com o bloco de notas aberto no celular para poder anotar essas coisas. E quando você escuta essas expressões, essas palavras novas, numa situação real, né, numa reunião, aí a coisa fica mais interessante ainda, porque você fica com o contexto daquela palavra, daquela expressão, e você não esquece. A memorização é muito mais poderosa numa situação real dessas. Você pode usar técnicas de memorização numa reunião? Pode, mas não em cima da hora, né? Se você já fez o seu script de se apresentar, você memoriza isso. Se é uma apresentação que você tem que dar, lógico, tudo memorizado dá super certo. O problema é a reunião, que é muito dinâmica. Um fala, outro responde, um fala, outro responde, e aí então você realmente não vai ter naquela situação de que, nossa, o que eu vou falar agora? Nossa, né? Ficar procurando as palavras e tal, não é muito útil você ter perdido muito tempo em memorizar coisas muito novas para você. Porque a ansiedade, o nervosismo, come, né, a energia da gente, muito. Então a gente fica lá tentando se virar, mas a gente está ansiosa. Então isso tudo atrapalha demais na hora de falar.